Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Fernando Aquino aqui para a gente começar a estudar hoje aí a lição número 4, tá? Da revista da editora Central Gospel, Lições da Palavra de Deus. E o título dessa lição é Cuidado com esse nome. Olha aí que coisa maravilhosa. A lição ela é baseada no capítulo 20 do Êxodo, né, a partir do verso 7, que é aí relacionado ao terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Então a gente vai estar trabalhando aí um pouquinho essa lição e eu quero começar, é claro, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus aí pela sua família, tá? Que Deus em Cristo vos continue abençoando poderosamente. Vamos começar a nossa lição então aí. Vamos lá, o texto bíblico básico dessa lição está lá no livro de Jeremias, capítulo 23, dos versos 16 ao 20 e o verso 25 ao 27, tá? Já o texto áureo está lá no Êxodo, capítulo 20, verso 7, que vai ser o tema aí que a gente vai estar trabalhando mais nessa lição. E diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha aí que coisa seríssima que é o que a gente vai estar trabalhando aqui dentro dessa aula. Vamos continuar. Comentário, palavra introdutória. A finalidade do terceiro mandamento é, antes de tudo, afirmar a santidade do nome de Deus, né? Mateus 6,9. Santificar o nome de Deus, segundo a oração de Jesus, significa que ele deve ser respeitado, reverenciado, consagrado e separado das coisas profanas. Ou seja, o santíssimo nome do Senhor precisa ser usado com entendimento, responsabilidade, temor e, sobretudo, amor. Então, como eu já disse, gente, o assunto de hoje vai ser aí o terceiro mandamento, né? Não tomar o nome do Senhor em vão. E a gente precisa ficar muito atento a essa questão, tá? E a primeira coisa para se compreender isso, porque há ainda, né, em muitos essa dúvida, o que seria tomar o nome do Senhor em vão? Como é que é isso? Outro ponto importante também, que é citado na oração, né, chamada oração dominical, oração do Pai Nosso, que uma certa parte dessa oração Jesus disse, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, o vosso nome. Então é bom que a gente compreenda isso, né? Há como santificar um nome que já é santo. Como é que a gente santifica o nome do Senhor? Então são assuntos que a gente vai estar trabalhando aqui. Eu quero já antecipar algumas questões aqui. A princípio, nós vamos ver já questões ligadas ao texto de Êxodo 20, verso 7, o texto propriamente dito, o terceiro mandamento ali, dentro do seu contexto original. Mas para início de conversa, né, para introdução, é bom que a gente compreenda esse ponto que Jesus trabalhou. A ideia de santificar o nome do Senhor. Então, como é que a gente santifica um nome que já é santo? Existe a possibilidade de nós, seres humanos, tornarmos o nome do Senhor ainda mais santo? É claro que a ideia de Jesus ele não é essa, né? Porque o nome de Jesus já é santo, o nome de Deus, né? O nome do Senhor já é santo. Tá? Então, não há como o nome do Senhor deixar de ser santo ou tornar-se ainda mais santo. Mas a ideia é esse santificar o nome do Senhor, né? Seja santo, né? Essa ideia é santificado, seja o seu nome. A ideia clara ali de Jesus que quer passar para nós é que Deus seja glorificado na nossa vida. Esse é o ponto. Então a ideia é fazer com que através de nossos atos, através de nosso testemunho, através de nosso procedimento diário e nosso cotidiano, as pessoas venham olhar para nós e desejar, ansiar também adorar o Deus que nós adoramos. Então, a ideia de santificar não está ligada a princípio somente ao nome, tornar o nome do Senhor santo, mas é levar uma vida pia, santa e agradável diante de Deus, a ponto de que as pessoas, olhando para nós, venham glorificar o nome do Senhor, venham exaltar o nome do Senhor, venham ver e venham compreender através do que vem que Deus é conosco, de que houve em nós uma transformação e essa transformação foi realizada por Deus. Então, a base a princípio para santificar o nome do Senhor é essa aí, tá? Não é mudar o nome dele, tornando tal nome mais santo, porque o nome do Senhor é santo, santo, santíssimo. Mas fazer com que aqueles que nos veem venham glorificar a Deus. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Uma vida santa, uma vida agradável, reta diante de Deus. Né? Evitar um mau testemunho, né? Falar sempre do Senhor, exaltar o Senhor, pregando a palavra, falando de Deus, dando no nosso casamento um bom testemunho com os nossos filhos, né? Para quem tem um bom testemunho, nossos pais, um bom testemunho ao redor aí, nossa vizinhança, nossa faculdade, nosso trabalho, a ponto de que as pessoas venham a glorificar o nome do Senhor, venham a exaltar tal nome, olhando para nós, vendo-nos. Esse é o ponto, a princípio, aí para essa introdução dessa aula. E há questões que a gente vai trabalhar também dentro dela. Continuando aqui.
Vamos lá. Ainda dentro da palavra introdutória, quero colocar algumas coisinhas aqui. Você percebe aí, você que está lendo o slide, que é um pouco da lição e um pouco que eu trago, algumas coisas que eu coloco, né, para subsidiar esse comentário da lição. Então vamos lá. Títulos ou nomes pelos quais Deus se revela nas Escrituras. Deixa eu ler e explicar onde eu quero chegar. Dentre as inúmeras maneiras que Deus utiliza para se fazer conhecido através dos tempos, podemos também destacar seus títulos, ou seja, nomes. É necessário, porém, que compreendamos o fato de que esses títulos não se tratam especificamente do nome de Deus, propriamente dito, mas sim de expressões utilizadas para descrever algumas de suas incontáveis características. E conhecê-los certamente não será de grande valia em nosso relacionamento com o eterno Criador. Vejamos já já. Então, a princípio, a gente precisa entender que Deus tem um nome. Tá? E é aqui que a coisa se torna um pouco mais complexa. Deveria ser mais fácil, mas aqui que se torna complexa. Porque a princípio Jesus disse, né? Santificado seja o singular, né? O seu singular nome. Então Jesus não disse santificados sejam os seus ou os nomes no plural de Deus. Tá? Capítulo 20, a gente está trabalhando aqui, verso 7 do Êxodo, né? Não está dizendo ali, não tomarás os nomes do Senhor em vão, mas o nome. Então, a princípio, nós adoramos um Deus que tem um nome, Deus tem um nome. E aqui que a coisa fica mais complexa, porque a grande briga, a grande guerra de muitas pessoas é com relação a qual seria o nome do Senhor. Tá? E a gente precisa ficar atento a esse ponto, entender essa questão. Tá? Deus tem um nome, que nome é esse? Qual é o nome de Deus? Muitos fazem estudos, buscam dentro de línguas hebraicas, questões línguas semíticas, a ponto de entender qual é a pronúncia correta, qual é o nome de Deus. O nosso foco aqui, a princípio, nessa lição, não é trabalhar, a princípio, qual é o nome do Senhor, mas é fazer as pessoas que estão aí nos assistindo compreender que Deus tem um nome, e esse é o ponto importantíssimo. Mas, além do nome de Deus, Deus também utiliza, ao longo da Bíblia, títulos, tá? Que a gente às vezes chama de nomes, né? Mas que são títulos que muitas vezes são usados por Deus para descrever a sua majestade, para descrevermos a sua glória, para falarmos de maneiras como Deus trabalha, né? Ao longo aí da criação dele, como Deus trabalha no mundo. Então, nós entendemos que Deus tem um nome. Que nome é esse? Mas Deus também, que tem um nome, trabalha com outros nomes ou títulos ao longo da Escritura Sagrada, a fim de nos fazer de maneira prática, né, a nos entender a sua glória, passarmos a partir da análise desses nomes a ver como Deus trabalha, como Deus opera. Esse é o ponto importante. Tá? Então são títulos que Deus tem. Lembrando que na Bíblia esses títulos, muitos deles são ditos pelo próprio Deus. Deus mostrando, se auto-intitulando, ele dando-nos esse título, falando esses títulos, esses nomes, e outros homens inspirados por Deus escrevendo acerca desses títulos, né? Dando ali, exaltando a majestade de Deus com esses títulos. E a gente vai ver já já um pouquinho disso aqui. Por quê? Porque, como eu disse aqui no finalzinho, conhecê-lo certamente não será de grande valia em nosso relacionamento com o eterno Criador. Então, aprender sobre o nome de Deus, conhecer os títulos, nomes que Deus utiliza na Bíblia, nos faz entender um pouco mais e melhora ainda mais o nosso relacionamento com Ele. Tá? Então, quando a gente passa por certas situações, certas adversidades, conhecer, compreender, entender os nomes usados por Deus na Bíblia Sagrada nos fará compreender que Deus é Deus também nessas situações adversas que nós estamos enfrentando. Vamos ver alguns desses nomes a princípio. Vamos lá. Então, para a gente começar aqui dentro dessa linha, vamos lá. A princípio, o primeiro nome que a gente vai ver aí, um dos nomes títulos que são atribuídos a Deus na Bíblia, o primeiro está aí, ó, em hebraico, né, El, né, a palavra El, que muitos conhecem como El, né, vai estar ali El ou El, mas a pronúncia é El, ok? Vamos lá. Então está aí a transliteração, né, El. Vamos falar um pouquinho sobre esse nome. Vamos lá. El, no hebraico está ali, tá vendo? H-E-B, hebraico, El. El ou El é a forma simples decorrente de Elohim e também foi usada como um nome próprio para se referir ao Deus do Antigo Testamento. O Deus de Israel, está lá em Gênesis 33, 20. O mesmo também é frequentemente combinado com outras palavras para dar ênfase descritiva. Então, a princípio, gente, um dos nomes, né, um dos termos utilizados aí para expressar, para falar acerca de Deus na Bíblia é essa expressão aí, El.
Tá? E se você falar El, também não tem problema algum, tá? El, às vezes você conhece mais como El, ok? Então, essa raiz aí dá ideia de poder, poderoso. Então, o Deus poderoso da Bíblia, todo-poderoso, era chamado na Bíblia de El, tá? Ou El, dentro da Bíblia Sagrada. Vamos ver isso aqui já já. E a gente tem um pouquinho mais. Então, El, ou El, também era frequentemente usado para formar nomes pessoais, né? Nomes teofóricos. E, por exemplo, vou passar os nomes aqui. Então, a princípio, além de Deus ser conhecido como El, tá? Também essa expressão El aponta para poderoso, a gente viu isso. É daí que a gente tem a palavra Elohim ou Elohim, que é a expressão hebraica para esse nome. E ele também era frequentemente usado na Bíblia, a gente vai perceber já, para formar nomes pessoais, ou seja, nomes de pessoas também levam essa expressão El ou El, ok? A gente vai ver alguns nomes aí, são nomes teofóricos. O que seriam nomes teofóricos? Está aqui ó, essa palavrinha. Teofóricos, gente, são nomes nos quais, na sua composição, levam o nome de Deus, tá? Então, a divindade fazendo parte ali na composição daquele nome. E deixa eu mostrar exemplo para ficar mais claro, tá vendo? Nomes como a gente conhece aqui no Brasil: Daniel, Eliseu, Ezequiel, Gabriel, Ismael, Joel, Miguel, Samuel, Rafael. Perceba que aqui no finalzinho, né? Você vai estar vendo aqui, ó. Daniel, olha aí, ó, o El no final. Eliseu, o El no início. Ezequiel, El no final e vai embora. Gabriel, El no final. Ismael. Então esse El aqui é Deus, tá? Então, quando a gente olha para a pronúncia desse nome dentro do seu contexto original, lembrando que o contexto original desses nomes é o contexto hebraico, então seria mais ou menos aqui. Vou falar o Brasil, né, português, depois o hebraico e vamos ver a questão de Deus, então, e o significado. Vamos tentar aqui dentro disso aqui então. Então vamos lá, vou falar poucos para ganhar tempo. Então, Daniel é o português, né? Daniel. Mas nós temos no hebraico Daniel, seria a expressão Daniel, que no português é Daniel. E a gente vai ver aqui, tá vendo? No finalzinho El. A gente tem aqui Eliseu, tá? Que lá no hebraico, Elishai, Ezequiel, português, Yezesquiel, no hebraico. Gabriel, no português, Gavariel, tá? Gavariel, no hebraico. Ismael, no português, Ismael, tá? No hebraico. Joel, no português, Yoel, no hebraico, Miguel, tá? A gente tem aqui no português, tá? E a gente tem aqui Samuel, também no português, Samuel, tá? Ou Shamuel, que seria a expressão. Eu acredito que seja Shemuel, para dizer a verdade, é Shemuel, tá? Então você tem o livro de 1 Samuel, Shemuel Aleph, 2 Samuel, Shemuel Bet. Então, Shemuel é a expressão para Samuel. Por fim, Rafael, que inclusive é o nome do meu filho. Rafael, e do hebraico, Rafael. E lembrando que a palavra Rafa é cura, Deus cura. Então, nomes teofóricos são nomes das quais a gente vê a participação da divindade. Então, só para a gente ter uma ideia. Então, o primeiro nome, El ou El, como você quiser falar, tudo ok. Aí nós temos o segundo. Tá? Esse aqui é o tetragrama, okay? Muito conhecido na Bíblia, na qual a gente percebe que não há uma pronúncia correta. Inclusive, esse aqui, como nome de Deus, é que tem gerado toda a polêmica, né? A maior polêmica gira em torno desse nome, né? É o chamado tetragrama, tá? A qual a gente tem aqui as letras hebraicas que formam o tetragrama. A gente tem aqui, tá? Yod, Re, Vav, Yod. Então, Ye, ou Yod, Re, Vav, Yod, que seria aqui, Yod, Re, Vav, Re, tá? Yod, Re, Vav, Re, essas 4 letras aqui do alfabeto hebraico é que compõem o tetragrama, na qual o nome a gente vai ver já já aí. Então vamos lá, tetragrama, aqui, é a palavra hebraica traduzida como Senhor, mais frequentemente encontrado no Antigo Testamento do que qualquer outro nome para Deus, né? São aproximadamente 7.000 vezes que aparece essa expressão. O título também é conhecido como o tetragrama, olha aí, meu pai, que significa as 4 letras. Então, tetra, 4, gramas, a ideia de gramatos, letra. E o tetragrama vem do verbo hebraico ser,
e é o nome especial que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Lembra daquele episódio lá em que o Senhor Deus Todo-Poderoso falava com Moisés lá no monte, através daquela sarça? Então Moisés recebe de Deus a incumbência de ir ao Egito a fim de que aquele povo lá, o povo de Deus, Israel, fosse arrancado daquela terra. Então ele vai perguntar, tá, mas quando eu chegar lá, Senhor, eles vão perguntar, o povo vai dizer lá, que Deus que te enviou? Quem é o Deus? Aí Deus diz, né, eu sou. Então dali a gente tem essa ideia, tá, do tetragrama, tá, do nome do Senhor. Está aqui em Êxodo 3, versos 14 e 15. Vamos continuar para ver mais alguma coisinha acerca desse nome. Então, outro aí para gente. Nós temos aqui outro nome também hebraico, na qual Deus é muito conhecido. Então, além do El, além do tetragrama, porque há uma guerra na pronúncia disso, há quem diga que é Yahoo, outros dizem que é Iavé, uns dizem que é Yehová, outros vão dizer que é Javé, uns vão dizer que é Iá, e tomaria muito tempo trabalhar cada nome desse, cada pronúncia dessa. Mas a ideia básica é que nós temos então El, o tetragrama, e também temos esse aqui, que é muito conhecido, inclusive a gente usa muito esse, que é o Adonai. Está vendo aqui? Está escrito aqui no hebraico Adonai. Vamos ver isso aqui. Cuja pronúncia é Aronai. Vamos lá, está aí Adonai, a transliteração. Adonai. Adonai é o termo com origem no hebreu que significa meu Senhor, né? A ideia de Adoni, meu Senhor. Este era o nome de Deus usado no Antigo Testamento em vez do nome divino de Javé, né? Ou Iavé, tá? Ou Yehová, como eu já disse aqui, ou Jeová, que a gente fala no português. Uma vez que este, por respeito, não se devia pronunciar. A gente vai ver já um pouquinho sobre pronúncia lá em um slide, depois eu vou explicar essa ideia do judeu pronunciar ou não. Então, a princípio, outro nome na qual Deus passou a ser conhecido foi Adonai. E já eu vou explicar como é que esse nome entrou e por que de usar Adonai. Então, a princípio, esses nomes eram os mais conhecidos, ok? Então, El, grava isso aqui, o tetragrama, e também Adonai, ou Aronai, eram os mais utilizados. Continuando. Então nós temos aqui uma lista de títulos, tá? Eu não diria que isso aqui são os nomes de Deus, eu não diria que Deus tem nomes, diversos nomes, porque com base naquilo que eu falei, tá? Possa ser que eu não esteja certo, mas Jesus disse, santificado seja o, singular, seu, singular, nome, singular também. E o próprio Deus diz lá, tá? Não tomarás o nome do Senhor em vão. Então eu creio que Deus tem um nome e diversos títulos tá, atrelados a esse nome para poder dar ênfase e mostrar a sua glória, revelar-nos algo a respeito do seu glorioso caráter. Então, continuando aqui. Então, nós temos uma lista aqui, eu vou ser bem breve para ganhar tempo. Então, nós temos aqui, ó, Aronai, e a gente tem o hebraico e o significado Senhor. El Elyon, tá, o Deus Altíssimo. El Roi, tá vendo? O Deus que vê. El Shaddai, esse é muito conhecido, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Gibor, Deus forte. Elohim, Deus Criador. El Olam, tá vendo? Deus eterno. Jeová Jireh, ou Yahvé Jireh, como você quiser pronunciar, o Senhor proverá. Então, Jeová Makadesh, ou Yahvé Makadesh, tá? Makadesh seria a pronúncia, o Senhor que santifica. Então, uma série aqui. Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Roi, Jeová Sabaoth, Jeová Shalom, tá? Jeová Shammah, Tsidkenu. Aí nós temos no finalzinho aqui, tá? Tetragrama, Yahvé, Jeová, Javé e assim, que quer dizer o eu sou. E tem a referência aqui. Então, esses são alguns dos títulos pelos quais Deus é conhecido ao longo da Bíblia. É claro que há muito mais, para se dizer, há muito mais que se pesquisar e se trabalhar. Eu trouxe esse para que a gente possa ser mais didático aqui, prático na aula. Então vamos continuar na nossa aula aí, queridos. Então vamos lá. Primeiro tópico, a honra desse nome. Vamos começar. A importância de um nome. A honra de uma pessoa está em seu nome. Quando os 70 discípulos voltaram da pequena comissão relatando o êxito de sua missão, disseram: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10, 17. Jesus então deu-lhes um motivo maior para se regozijarem. Ele disse: alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Está vendo aqui o nome grifado aqui, o grifo do autor, né, da lição comentarista. Então, a princípio, gente, isso aqui é um texto muito conhecido. Jesus envia lá, né, comissiona os 70 lá para a sua missão, quando eles vão começar ali a pregar a palavra em lugares onde Jesus ali ainda não havia passado. Então eles começam a ministrar, começam a falar de Deus, começam a pregar de casa em casa, porta em porta, tete a tete.
E eles percebem que ao longo desse trabalho que eles vão fazendo, os demônios, aonde eles iam chegando e falando, pronunciando o nome de Jesus com autoridade, com unção, enviados pelo próprio Jesus, eles percebiam que os demônios iam saindo, deixando as pessoas. E aquilo maravilhou os discípulos. Eles disseram, eu nunca vi um negócio desse, que maravilha. Então eles voltaram para prestar relatório dessa comissão que eles haviam feito, comissionados por Cristo, e nesse relatório eles vão dizer, Senhor, nós estamos maravilhados, porque no teu nome, nós usamos o teu nome, e até os demônios se submeteram ao teu nome, e os demônios se prostraram lá, estiveram ali perante nós, todos eles rendidos, tá, ao seu nome. Olha que coisa linda que foi. Jesus falou com eles, olha, vocês estão alegres por isso? Tá, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome, o nome de vocês escrito lá nos céus. Olha que coisa importante é o nome, gente. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro, os discípulos experimentaram, tá, o que Deus pode fazer através de nós usando o nome de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Então nós precisamos entender o peso que há no nome de Jesus. A glória que há no nome de Jesus. Vamos entender que quando nós vamos em nome de Jesus, quando fazemos sim, realmente em nome de Jesus, grandes coisas acontecem. Então, glória seja dada ao nome de Jesus. Então, os discípulos experimentaram a princípio o que eles poderiam realizar pelo nome de Jesus. É o que lhes foi a princípio revelado. Mas quando eles voltaram maravilhados, eles descobriram que enquanto nós trabalhamos em nome de Jesus, e muitas coisas acontecem quando nós nos colocamos diante do nome de Jesus, para fazer pelo nome de Jesus, enquanto nós cuidamos da obra no nome de Jesus, Jesus também cuida do nosso nome. Olha que coisa linda. Então eles descobriram o que poderiam fazer no nome de Jesus e o que Jesus fazia pelo nome deles. Então esse é o ponto que nós vamos entender e trabalhar, gente. Amém? Nós estamos muito a fazer ainda nessa terra em nome de Jesus. E enquanto fazemos no nome de Jesus, focados e voltados só para a glória desse nome, tá? Que não haja glória para nós, que a gente não haja holofote para nós, não haja glória, mas entendendo que quando fazemos o nome de Jesus, toda a glória é dele. Se nós demos glória ao nome de Jesus, Jesus também cuida do nosso nome. Como? Colocando o nosso nome em cartazes, outdoor, levando nós a multidões, enchendo o nosso bolso, a nossa carteira, cuidando da nossa conta, sempre ampliando lá, acrescentando zeros. Não. A maior coisa, tá? Ainda que a gente receba muita coisa aqui nessa terra, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, ainda que Deus acrescente coisa a nós aqui nessa terra, nós vamos entender uma coisa, a melhor coisa que pode acontecer com o nosso nome não é ir para cartaz, não está aí estampado, não está nas mídias sociais. A melhor coisa que pode acontecer com o nosso nome é tê-lo lá escrito no livro da vida. E é assim que Jesus cuida do nosso nome. Olha que coisa maravilhosa. Então, cuidemos, zelemos pelo nome do Senhor. Façamos a obra de Deus com amor, visando somente a glória de Deus. Enquanto isso, deixa que da nossa reputação, do nosso nome, Jesus cuida. Se eu faço para Ele, Ele faz também em nossas vidas. Isso é importante. Essa foi uma lição que os discípulos aprenderam. O segundo subtópico, 1.2. Não pronunciar este nome sem um motivo legítimo. Se preservamos, tanto a honra do nosso nome, quanto mais o Altíssimo preserva a glória do seu. Muito antes de se estabelecerem princípios para salvaguardar nomes humanos, em qualquer país ou cultura, Deus criou uma lei para preservar a sua reputação. Uma inscrição cuneiforme feita em fogo, cunhada com seu próprio dedo em tábua de pedra. Então, a princípio, gente, está claro isso aqui. Se a gente cuida muito, a gente zela. Se tem uma coisa que a gente cuida muito é do nosso nome. A gente tenta fazer de tudo para que nosso nome não venha cair na lama. Eu já falei para vocês, não estou aqui para falar de mim, mas eu preciso dar exemplos. Eu sou pregador itinerante, então já tem 5 anos que eu estou aí na itinerância, vivendo praticamente para a obra de Deus a todo instante, não tenho mais vínculo com empresas, coisas que eu tinha, então estou vivendo totalmente para a obra de Deus. E uma das coisas que eu percebo desde que adentrei por completo na itinerância é isso, é que se a gente precisa cuidar do nome, tá? Reputação, nome. Por quê? Olha o que Jesus trabalhou, a ideia que Jesus quis mostrar e passar para aqueles homens, a questão do nome, como é glorioso o nome. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente faz alguma coisa, tem lugares que a gente não pisa, a gente não chega. Deixa eu voltar no exemplo aqui do slide passado. Jesus falou com eles, alegrai-vos, pois, antes,
pelo que o vosso nome está escrito lá no céu. Olha que coisa linda. Os discípulos ainda não haviam calcado o céu, não haviam pisado o céu, os discípulos ainda não haviam chegado lá no céu, mas o nome dele já estava lá. Então o que eu aprendo aqui, com base também nesse slide que eu estou trabalhando? Gente, há lugares que eu nunca fui, há estados que eu nunca pisei, almejo pisar. Glória a Deus, eu creio que Deus com o tempo nos levará, tanto a mim e minha família, para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Mas há lugares que eu nunca fui, há estados que eu nunca saí. Eu moro no estado do Espírito Santo, eu já saí daqui bem pouco, mas ainda que eu não tenha ido, pessoas, através de trabalhos como esse que eu estou fazendo e outros trabalhos, passam a me conhecer. Pelo menos o nome Fernando Aquino, algumas pessoas conhecem. Então, olha a ideia, olha o peso, a gente precisa entender sobre o nome, gente. Não é fama, não. É o nome. Imagina se você, às vezes, faz alguma coisa errada e você vai num lugar e a pessoa conhece, sabe o que você fez, e a pessoa fala, não convida fulano para pregar ou para fazer isso aqui, porque esse camarada aí é enrolado. Essa pessoa aí que canta, esse cantor, essa cantora, esse pregador, essa pregadora, esse pastor, esse ministro, é enrolado. Eu não convidaria. Já pensou? Então nós precisamos entender isso aí. Ainda que eu não pise em certos lugares, ainda que eu não chegue a certos lugares, ainda que eu não vá lá, o nome pode chegar lá. E como é que esse nome está chegando? Então a gente precisa entender isso aqui, gente. Tá? E voltando aqui para o slide, é claro que eu estou falando de Deus, mas só trazendo aqui uma aplicação. Mas a ideia básica é essa. Então Deus, o Todo-Poderoso, zela pelo nome dele, porque o nome de Deus não é um nome que traz fama, status, é um nome que carrega com si glória, poder, majestade. Então, se nós, seres humanos, né, réis mortais, assim, seres humanos, a gente cuida muito do nosso nome, nossa reputação, para não ser mal falado, não ser mal quisto, não ser mal visto em certos lugares, para chegar em certo lugar e quando chegar lá ser bem recebido porque ouviram falar bem de nós, imagine Deus, quando ele zela pelo nome, pela glória do nome dele. Então a gente precisa entender isso aqui, é muito importante, tá? E Deus fez isso. Deus escreveu, tá? A gente vai ver isso aqui, vamos olhar, não? Deus escreveu aí, tá? Em pedra, com fogo, as suas leis, para fazer ali valer o seu nome, a sua glória. Então, são exemplos ilustrativos, né? Um dedo, uma mão escrevendo aí na escritura cuneiforme, tá? Os 10 mandamentos, as tábuas. E outro exemplo aqui, também uma ilustração, né? Moisés segurando aqui, o que seria Moisés segurando as tábuas escritas também em cuneiforme. A gente sabe que isso aqui é um filme, né? Esse aqui é o ator Charlton Heston fazendo um filme interpretando Moisés, um filme clássico aí. Então a ideia básica é essa, gente. Vamos zelar pelo nosso nome, vamos cuidar do nosso nome. Vamos honrar o nome do Senhor, claro, com certeza, honrar a Deus, o nome glorioso, tá? Mas também cuidando da nossa reputação. Não vamos levar o nome de enrolado, o nome de grenqueiro, o nome de pessoa que é convidado para ministrar. Às vezes no cartaz vem aquele nome lindo, estampado em letras, uma arte muito bem elaborada, um folder, um panfleto, um cartaz, um vídeo de apresentação. Mas quando chegar naquele lugar, sai de lá mal falado, sai dar um péssimo testemunho. Então a gente precisa cuidar, zelar do nosso nome e honrar o nome do Senhor, tá? Porque às vezes pessoas que não conhecem a Deus, em vez de separar, tem pessoas que não separam as coisas. Se eu, como ministro, errei, Deus não tem nada a ver com isso. Mas tem gente que ainda fala, esse aí é o Deus que a pessoa serve, esse é o crente, então tem pessoas que ainda fazem isso. E para evitar isso, vamos cuidar, vamos zelar desse nome glorioso, que é o nome do Senhor. 1.3, um lugar para o seu nome. O tabernáculo, construído no deserto, era montado e desmontado enquanto os hebreus peregrinavam até Canaã. Está lá as referências. Devido ao fato de a glória de Deus estar presente no tabernáculo, o que se dizia é que o lugar onde a tenda fosse montada seria um lugar para Deus fazer habitar ali o seu nome. Grifo do autor. Inicialmente, esse lugar em Siló, inicialmente esse lugar era Siló. Depois passou a ser Jerusalém, onde o templo fora construído. Então, vamos poder trabalhar um pouquinho isso aqui. A princípio, então, Deus privando pelo seu nome. Quando Deus ordena que se fosse, quando ele dá a ordem para que se construísse um lugar, para que o nome dele ali estivesse, a saber, o tabernáculo, então a ideia básica não era só que as pessoas vissem as cortinas, que as pessoas vissem a glória, o ouro que estava ali sobre a madeira de acá. A ideia não é essa, é fazer-nos entender que aquele lugar era um lugar que carregaria um nome, tá? O peso da glória do nome do Deus Todo-Poderoso, para que as pessoas ao redor ali, daquela região, daquele lugar, soubesse, olha, o Deus de Israel está aqui, o Deus de Israel é com eles, o Deus de Israel caminha junto a eles, o Deus de Israel está com eles. Essa é a ideia. Então, uma das expressões que se dava era essa aí, o lugar para guardar o nome do Senhor, o lugar para se
ali exaltar o nome do Senhor. Então a ideia por trás do tabernáculo, ainda que o tabernáculo, é claro, seja uma simbologia apontando para Cristo, mas não é essa a ideia da lição, por isso eu não vou trabalhar isso. Mas o nome do Senhor, um lugar para guardar o nome de Deus. Olha que coisa linda. Tá? E onde é esse lugar hoje para guardar o nome do Senhor? É em nós, em nosso coração, em nossa mente, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. Nós precisamos guardar, reter em nós o nome do Senhor. O nome do Senhor tem que ser glorificado dentro de nós. Em cada procedimento de nossa vida, cada comportamento, cada intenção do nosso coração deve ser para a glória de Deus, o nome do Senhor habitando dentro de nós. 1.4. O respeito dos judeus pelo nome do Senhor. Deus disse a Moisés que apareceu aos patriarcas como El Shaddai, ou seja, como Todo-Poderoso. Está lá Êxodo 6.3. Esse é o modo como as pessoas, de modo geral, conhecem ou concebem a Deus, o Criador de todas as coisas. Mas a Moisés ele apresentou-se como o Eu Sou, uma forma mais pessoal e ao mesmo tempo mais abrangente, tanto que os judeus temem repetir esse nome por medo de errar a pronúncia. Então, é o que a gente citou lá no início. Quando Deus apareceu a Moisés, Deus agora, num diálogo bem pessoal, bem íntimo com Moisés, no chamado face a face, aquela intimidade, para demonstrar sua intimidade para com Moisés, a obra de Deus revelou para Moisés como um Eu Sou. E com o passar do tempo, nessa expressão Eu Sou, apontando lá para o tetragrama, devido ao peso que há nesse nome, o nome ao qual Deus, o próprio Deus se revela, não como ele foi chamado, mas como ele mesmo disse. Perceba que não foi Moisés que chamou Deus assim, ou os demais hebreus, mas o próprio Deus é quem apareceu e disse para Moisés, olha, quando eles perguntarem, diga que o Eu Sou enviou. Olha que coisa tremenda. Foi o próprio Deus é quem disse, diga que o Eu Sou. Isso é importante. Então, por conta disso, os hebreus daquele tempo, lá, os israelitas, o povo de Israel, temiam pronunciar esse nome, tamanho peso, tamanha glória por esse nome. Então, eles passaram a alterar o nome. Vamos ver isso aqui dentro do contexto original. Tá? Então, o que eu tenho aqui para vocês, gente, volta e meia eu vou trabalhar com isso, seria o texto de Êxodo 20, verso 7, dentro da Bíblia hebraica, a Bíblia dentro do seu original. Lá, tá? Então, a gente vai perceber aqui, quando o assunto é o nome de Deus, a gente percebe aqui. Você vai encontrar na Bíblia hebraica escrito tetragrama, mas a pronúncia é outra, não se pronuncia, é um nome impronunciável. Então, por isso, as pessoas não pronunciavam esse nome. Então, vamos ver aqui. Eu vou falar palavra por palavra e a gente vai entender isso aqui. Então, nós temos aqui, lo, a princípio, lembrando, é claro que o hebraico, a princípio, é lido da direita para a esquerda. Então, você vai começar lá do não, né? Lo quer dizer não. Tissá, tomes tu. Et, o. Shem, nome do. Aí tem um tetragrama, a qual eles não pronunciam, então eles pronunciam Adonai, tá? No lugar de Yahvé, Javé, Yehová, coisa do tipo, eles pronunciam, ou pronunciavam, os judeus antigos, lá do período de Moisés, o povo hebreu pronunciava Adonai aqui no lugar. Então está aqui, Eloheika, Eloheika, vosso Deus, Lashav, em vão, que, porque, lo, não, Yenak, Yenak, terá por inocente, Adonai, Senhor, et, o, Asher, aquele, Issa, que tomar, et, o seu nome, Shemô, Lashev, ou Lashav, melhor dizendo, em vão. Então seria isso aqui, né? Lo tissa et Shem, Adonai, Eloheika Lashav, vosso Deus, em vão, Kilo Yenak Adonai et Asher Issa et Shemo Lashav. Ok? Então, a ideia básica é entender isso aqui, quando você vai para o texto original. É que no lugar do tetragrama, eles pronunciam Adonai e não pronunciam Yahvé, Javé, tá? Lá na antiguidade. Hoje, os judeus atuais, grande parte deles, para não pronunciar essa expressão, para não falar isso, ou às vezes não falar Adonai, eles falam Hashem. Lembrando que Shem está aqui, tá vendo? A ideia é aqui. Então eles falam Hashem. Shem é nome no hebraico, então Hashem, Ha é o. Hashem, o nome. Então ao invés de dizer Deus, eles falam o nome. Então, quando eles vão dizer disse Deus, eles vão dizer disse
Hashem. Olha que coisa interessante. Hashem, o nome, tá? Só a nível aí didático para você entender. Então a ideia básica é essa. Você vai se deparar, de repente eu estou falando, não sei se você também estuda o hebraico, então você vai perceber que vai estar o tetragrama lá, mas eles vão pronunciar Adonai. Ficou claro isso, gente? Então, só umas vezes para fechar isso aqui. Lo tsaet Shem Adonai, Elohei kalashav kilo yinake. Tá vendo? Adonai et asher isaet shemo lashav. Continuando então. 1.5. O cuidado de Mateus com esse nome. Então, vamos lá. Mateus tem por objetivo apresentar Jesus como o Messias prometido, ou seja, como o rei ungido. Por isso, o seu livro põe em destaque o reino. O evangelista apresenta com muita frequência esse conceito, mas, para não repetir o nome de Deus, ele utiliza a expressão reino dos céus. Perceba o seguinte, então. Então, nesse objetivo de apresentar Jesus Cristo como Messias, a ideia de Mateus, a princípio, é trazer Jesus como o rei, o Messias, o vindo, o prometido, o esperado, o aguardado. Então, para trazer a ideia de Jesus como Messias, então ele vai apresentar o reino, a ideia do reino, então o reino messiânico. O reino, e esse reino é o reino de Deus. Mas Mateus ele evitava, por ser um hebreu, pronunciar essa expressão reino de Deus, falar Deus, usar o termo Deus, devido à sua origem. Então, no lugar do reino de Deus, ele colocava a palavra céus, reino dos céus, para não, às vezes, proferir o nome Deus, usar essa expressão Deus, sendo ele ali um hebreu, tá? Um judeu. Então, ao invés de botar reino de Deus, como você vê em outros evangelistas, você vê Mateus dizendo reino dos céus, usando os céus para trocar a expressão Deus. Vamos ver isso aqui na prática. Tá? Então, nós temos aqui no Novo Testamento, é claro, voltando para o Novo Testamento, Mateus 3:2, que é uma das referências, há muitas eu não tenho tempo de falar, mas essa aqui é interessante, dentro da Bíblia grega. Então, nós vamos ver aqui, ó. Tá, lendo a Bíblia grega. Lembrando que agora o grego, sim, lê como nós lemos aqui no mundo ocidental. A gente lê da esquerda para a direita, então você vai perceber que o grego também é assim. Ó. Então o grego começa aqui do kai, tá vendo? Kai, legon, matanoite. Tá vendo? Melhor dizendo, kai, legon, metanoite. Então kai, legon, metanoite, isso é o certo. Tá vendo? Henriken, gar, re, basileia, ton, aurono. Então a ideia básica é isso aqui, ó, entender que Mateus, a princípio, utilizava o quê? Basileia, reino, ton, aurono. Então a ideia básica é que Mateus utilizava reino dos céus, evitando falar ou pronunciar reino de Deus. Esse é o ponto. Então está aqui o grego que seria o original. Basileia, ton, auronon. Ok? Reino dos céus. Vamos lá, 2.1. Jurar em nome de Deus. Especialmente nas últimas décadas, o nome do Senhor tem sido mal utilizado em todo o mundo. Querem interjeições viciosas, querem juramentos ou em mensagens humanas entregues em nome do Senhor para garantir a sua autenticidade. E isso é muito sério. Tiago, no entanto, retomando as instruções de Jesus a esse respeito, exortou os seus leitores. Meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Então, a princípio, gente, outro ponto que é interessante, que a gente percebe também, a Bíblia nos adverte, tamanho é a glória do nome, tamanho é o nosso, deve ser o nosso compromisso com esse nome, tá? A nossa reverência com esse nome, que é o nome de Deus, que a Bíblia nos exorta até mesmo a não jurar, a não fazer promessas, juramentos, tá? Declarações em nome de Deus, colocando o nome de Deus, muitas vezes, dentro dessas questões que muitas vezes podem ser levadas em xeque. A gente prometer algo, prometo por Deus que eu vou fazer, não, eu juro por Deus, em nome de Deus, Senhor, meu Deus, se eu não tiver dito isso, que Deus envie agora um raio. Então, pessoas que fazem juramentos, promessas e coisas, usam o nome de Deus de maneira indevida. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí, é um perigo muito grande, quando há promessas, juras, tudo isso em nome de Deus, principalmente coisas que não vão ser cumpridas. Então, a gente deve ficar atento à maneira como a gente usa o nome de Deus. E Tiago exortou a esse respeito, tá? Não jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem outro tipo de juramento. Então, ficar atento a isso aí. Às vezes é algo que eu nunca vou poder cumprir, então eu juro, e ainda para piorar, uso o nome de Deus nesse juramento. Então a gente deve ficar atento a essa questão a princípio. Outro ponto, transmitir mensagens que o Senhor não proferiu. O nome do Altíssimo é tomado em vão
Quando, por exemplo, vaticínios são pronunciados em seu nome sem que ele tenha dito, de fato, alguma coisa. Deus não é obrigado a endossar tudo quando dissemos em seu nome, especialmente quando proferimos inconsequentes palavras de fé. Muitos falsificadores da palavra agem dessa forma com o objetivo único de obter vantagens espirituais ou financeiras. Outros, por sua vez, usam o nome do Senhor como forma de autoexaltação. Quanto a isso, o salmista declara: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Então, a princípio, gente, outro ponto que é interessante também. Alguns juram, prometem, né, pelo nome de Deus, errando nesse ponto. Já outros também usam o nome de Deus em vão, então há formas de utilizar o nome de Deus em vão. Uma dessas formas também é fazer o quê? Muitas vezes ir lá e proferir algo dito como profecia, quando Deus na verdade não disse nada. É dizer assim, olha, Deus disse que assim, assim, assim diz o Senhor, isso, isso e isso. Deus mandou dizer para você que é isso e isso. O Senhor está falando aqui agora que isso. Então essa também é uma forma de usar o nome de Deus em vão. Muitas vezes, outro ponto também é eu falar algo de mim e querer dizer que Deus vai cumprir algo que eu disse. Mas aí alguém pode estar lendo esse slide agora e dizer, não, mas Elias diz que sobre a palavra dele, Elias diz sobre a minha palavra não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra, e não houve. Então Elias diz segundo a palavra dele. Mas, queridos, basta dar uma lidazinha lá na Epístola do Tiago, você vai perceber no Novo Testamento, a Epístola de Tiago, que Elias não simplesmente surgiu diante de Acabe e já foi profetizando, não. Elias, segundo Tiago, nos revelado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo inspirou Tiago para dizer isso para nós na Bíblia, que Elias orou incessantemente para que não chovesse. Então Elias primeiro orou, primeiro ele disse, Deus, esse povo está pecando, esse povo está prevaricando, esse povo te abandonou, esse povo te esqueceu, Israel está dizendo que Baal é Deus. Senhor, trava tudo, tranca tudo, Senhor, não deixa chover, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Então ele orou incessantemente a esse propósito, ele orou para que Deus assim o fizesse. Quando Deus deu a resposta, Elias então foi falar com Acabe. Aí ele disse, segundo a minha palavra. Então Deus endossou a palavra de Elias, sim, porque a palavra de Elias também era algo que estava de acordo com o propósito de Deus. Ali aquela palavra foi para glorificar Deus, não glorificar Elias, para que Elias fosse exaltado, mas para que Deus fosse glorificado. Então Elias primeiro orou, em secreto, em oculto, sozinho. Depois ele foi em público falar com Acabe. E o que ele orou em secreto em casa e o que foi falar com Acabe em público, todas essas duas coisas estavam de acordo com a vontade de Deus. Era um plano de Deus, era um projeto de Deus. Então, corroborou com a vontade, com aquilo que Deus já queria fazer, que é revelar para aquele povo, mostrar que Baal nunca foi Deus, que ele é Deus. Então, não foi Elias que chegou se apresentando. Tiago nos mostra que Elias orou primeiro. Então, entendamos isso. Então, muitas vezes pessoas digam, não vai acontecer isso, tal, segundo a minha palavra, porque assim eu digo. Deus nem é obrigado, gente, a endossar a palavra nossa, não. Coisas que a gente promete, jura, coisas que a gente diz, profetiza segundo a nossa palavra, nossa vontade de dizer que Deus vai concordar e vai realizar. Cuidado com isso, tá? Deus, ele zela pela palavra dele, não pela minha. O zelo de Deus, o compromisso de Deus é com a palavra dele, com aquilo que é dele, não com aquilo que é meu. Então, outras pessoas, usando o nome de Deus em vão, ainda falsificam, tá, a palavra. Pessoas que subvertem, trocam ali, querem usar a palavra de Deus a seu bel prazer, a seu proveito. E usam o nome de Deus para conseguir coisas das pessoas, arrancar coisas das pessoas. Ganhar ofertas gigantescas, estipular oferta através da palavra de Deus. A pessoa vai lá, prega. Alguns subvertem a palavra, meio que trocam, alteram o conteúdo da palavra a fim de ganhar com isso. E Deus não está nesse negócio, não. Então, essa também é uma forma de usar o nome de Deus em vão. A gente tem que ficar atento com esse negócio aí, tá? Vamos lá, tópico 3, o poder desse nome. No Antigo Testamento observamos que o Senhor empenhava o seu nome em favor do seu povo. Vamos ver coisa tremenda. Hoje a igreja tem sobre si o poderoso nome de Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele, Jesus, foi exaltado sobremaneira e recebeu um nome que é sobre todo nome, para que a esse nome, ou seja, o nome de Jesus, se dobre todos os joelhos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses 2, 9 a 11. E aos Romanos, escrevendo aos Romanos, o apóstolo ressalta que todo aquele que confessar esse nome bendito será salvo. Então a gente entendeu uma coisa, gente. Olha que coisa maravilhosa. Assim como no Antigo Testamento Deus se empenhava sempre, Deus sempre ali zelando pelo seu nome,
no meio do povo e usando o seu próprio nome para beneficiar, abençoar, mudar a história, renovar o seu povo, a mesma coisa acontece com a igreja hoje. O que aconteceu, que Deus Todo-Poderoso fez por Israel no Antigo Testamento, faz hoje pela igreja a mesma coisa. É o nome do Senhor que faz a diferença. O nome de Jesus, hoje ele trabalha em prol do povo dele, da igreja dele. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu e na terra, embaixo da terra. Então Jesus usa o seu nome em prol da sua igreja para que o mesmo nome de Jesus seja glorificado. O que ele faz quando o nome dele é glorificado? Ele devolve a glória para Deus, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, ele vem aqui, ele veio aqui ele glorificou o nome do Pai tremendamente. Esse mesmo nome traz bênção para a igreja. Então quando Jesus é glorificado, o que ele faz? Ele devolve a glória para o Pai, para a glória de Deus Pai. Então a gente entender isso aqui, tudo é o nome de Deus. No Antigo Testamento, o nome do Senhor Jesus, no Novo Testamento, é Deus agindo. Então, precisamos entender que o nome do Senhor é sinal de vitória, é bênção, tá? O nome de Deus é sinônimo de bênção para a igreja do Senhor. Vamos fechar aqui então, gente, concluindo. No nome do Altíssimo está embutida a revelação do seu caráter, da sua santidade, da sua soberania e dos seus atributos. Blasfemar contra ele, difamá-lo, menosprezá-lo, banalizá-lo, ou para dizer, o Senhor me falou, o Senhor me mostrou, ou coisa semelhante, sem que haja absoluta certeza disso, é sim tomar o seu nome em vão. Se no dia do juízo haveremos de dar conta de palavras ociosas que saíram dos nossos lábios, imaginemos como não pesará sobre nós as inúmeras vezes em que, de modo impensado, usamos o nome do Senhor em vão. Então, para fechar, gente, é isso aí. Vamos glorificar o nome do Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor, vamos bem dizer esse nome, jamais usar o nome do Senhor de maneira errônea, de maneira ruim, a nosso bel prazer, buscando benefício próprio para nós. Sempre que a gente diz alguma coisa que Deus não diz, tem pessoas que às vezes para mostrar que é profeta, para mostrar a espiritualidade, acabam usando, colocando o nome de Deus. Então a gente tem que ficar atento com esse negócio. Eu trabalhei num lugar uma certa feita, e às vezes quando a pessoa queria que alguém fizesse algo, ele usava o nome do dono da empresa. O dono da empresa pediu para tirar isso daí. Então a pessoa fala, já que o dono pediu, o dono nem sabia. A pessoa às vezes não queria fazer um trabalho para não fazer, para empurrar um trabalho para outro, usava o nome do dono como se o dono disse que é para você fazer isso. O diretor, o presidente da empresa disse. Então tem pessoas que fazem isso. A fim de ganhar mais, a fim de ter algo mais, a fim de explorar outros, usa o nome de Deus. Mas nós não, que nós glorifiquemos, exaltemos, santifiquemos com nossa vida e nosso testemunho o nome do Senhor. Tá, queridos? Está aí mais uma aula. Nosso ministério está aí. Ministério Fernando Aquino Rony Guimarães, através aí do Me Edificando à Luz da Bíblia, que é o nome aí que a gente trabalha no nosso ministério, e o nosso contato está aí. Desejando contactar-nos, tá? Fica à vontade, querendo saber mais, um pouquinho mais acerca desse tema, desse assunto, um pouco mais dos originais bíblicos. Eu estou aqui gravando esse vídeo à noite, então uma luz aqui em cima de mim, não estou enxergando bem, peço perdão pelos erros, aí às vezes a letra, tá? Mas que Deus nos abençoe para a glória do Senhor, a paz do Senhor. Até a próxima aula, em nome de Jesus.